E Arthur Lira negou que a demora na reforma ministerial tenha influenciado o adiamento da votação do arcabouço fiscal. Quero falar com a Janaína Camelo. Ô, Janaína, hoje o presidente da Câmara teve reuniões sobre esse assunto. Conta aí pra gente, boa noite. Teve sim, Evandro, boa noite. Arthur Lira se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela manhã. O encontro, na verdade, era para tratar de um outro assunto, tá? Sobre um acordo para suprir aí uma arrecadação perdida pelos estados. Mas claro que eles conversaram sobre a votação do arcabouço fiscal. E segundo o Haddad, Arthur Lira contou que o adiamento da votação do arcabouço não tem nada a ver com a demora aí da reforma ministerial para agradar o Centrão. Lembrando que o governo esperava para esta semana a votação da meta fiscal, que é uma das prioridades econômicas do Planalto, né? Mas algumas questões ainda estão em jogo, tá? Antes de retornar com esse texto aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que o texto sofreu alterações lá no Senado e são mudanças que não agradou aí uma ala do Centrão que é ligada principalmente ao presidente Arthur Lira. Outra questão também que está em jogo antes de votar o arcabouço fiscal é a tão esperada reforma ministerial para atender o Centrão, né? Porque parece que o governo federal está cozinhando aí em banho-maria os partidos que têm pressionado o governo por cargos em ministérios, uma negociação que não está se desenrolando há semanas. E aí, neste contexto, a votação do arcabouço fiscal parece ter caído como uma luva na Câmara dos Deputados diante dessa dificuldade em articular com o Planalto esses cargos. Bom, vamos ouvir aí o que o ministro Fernando Haddad contou sobre essa reunião que ele teve com o Arthur Lira. E eu perguntei para ele, como vocês me provocaram aqui, eu perguntei para ele e ele falou, olha, tem nada a ver arcabouço fiscal com o mexido em ministério, absolutamente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós sabemos que nós temos aí o compromisso de votar o arcabouço até em virtude do fechamento do orçamento, não tem como mandar o orçamento sem a nova regra fiscal aprovada e estamos todos conscientes disso. Provavelmente ele deve chamar uma reunião com os líderes para discutirmos os dois projetos, o da Câmara e o do Senado. Fernando Haddad também disse, Evandro, que Arthur Lira não se comprometeu com um prazo para votar o projeto do arcabouço, tá? Mas o ministro afirmou que espera aí um acordo em breve. Vamos ouvir o que ele disse. Não devemos ter aí nos próximos dias o arcabouço votado. Talvez a semana que vem ainda, mas ele não se comprometeu com prazo, porque precisa reunir os líderes. Mas ele falou que não vai esperar nada, que ele não tem nenhum constrangimento em relação ao governo, não está esperando nenhuma ação do governo para votar. Deixou claríssimo isso, até porque ele sabe da importância de definir as regras do orçamento do ano que vem. Não tem orçamento do ano que vem sem essa matéria votada. Bom, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP, já avisou que vai incluir novamente os gastos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do Fundeb, também os gastos com tecnologia e inovação no texto do arcabouço fiscal, que havia sido retirado com essas alterações no Senado, tá? E segundo o relator, na visão dele, o Senado levou em consideração aí decisões políticas e não técnicas para fazer essas alterações. Bom, ele também tem chamado de narrativa errada esse argumento de que tanto o Fundo Constitucional como o IDEB perderiam aí uma arrecadação fazendo parte do arcabouço. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Conversamos mais depois. Aldora. O ministro Fernando Haddad diz que a votação do arcabouço fiscal, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, não depende da possível reforma ministerial que Lula está decidindo se vai fazer ou não. Mas disse que Lira não colocou um prazo para isso. Ou seja, tá com cara de que tem caderninho de fiado aí sim. Olha só, Evandro, você já imaginou o que seria o presidente da Câmara dizendo ao ministro da Fazenda, olha só,
Estou aqui só esperando que me paguem os cargos, porque enquanto não me pagarem os cargos, eu não ponho arcabouço nenhum em votação. Ora, evidentemente que ele não pode, essa condicionante não pode ser explicitada. Pode até ter sido insinuada na reunião, mas daí o ministro da Fazenda vinha a público e dizer, olha, estamos sendo pressionados, inclusive estamos com a faca no pescoço, evidentemente, mas como você muito bem sacou, meu amigo Evandro, quando não tem prazo, já que não tem prazo, aquela história, o que não tem remédio, remediado está. Então, pronto, se não tem prazo, vai ser quando as coisas se ajeitarem, tá certo? Do jeito... Eu falei ontem, eles estão esperando para ver quem pisca primeiro, tá? Então, é isso que vai definir. Vilela e Dora, obrigado por enquanto.